Bem, boas tardes. Começar. Eu só não sei por que você bota esse negócio aqui. Levanta. Luana já chegou. Esperar o nosso Sussa. Viva a casa de Bamba. Alô. Milonga é feita solta no tempo, jamais milonga solta no espaço. Sete cidades. Esperar um pouquinho, né? Aquela espera tradicional. Sempre com um brinde. Brinde. Ó, já tem 3 pessoas. Ó, chegou o nosso convidado. Espera um pouco, Luiz. Daqui a pouco nós chamaremos você. Esperar o pessoal chegar. Antônio chegou. A Zanza, nossa A Zanza chegou. Bel. Nélia. Minha mãe. Salve. Salve. Salve, vizinha. Rigor, profundidade, clareza, em concisão, pureza. Luana. A voz de um milongueiro não morre, não vai. Geralmente a gente espera uns 5 minutos para dar tempo o pessoal ir chegando, né? São 1h30 agora, né? Vamos esperar mais uns 5 minutos aí, né? Enquanto isso a gente vai ouvindo a indicação de música Do Luiz. Milonga de 7 cidades. Milonga de 7 cidades. Ei, Michele. Jéssica. Olha o som ambiente, é o Vitinho. Andréia. Fala, Andréia. Milonga das 7 cidades. Vou botar de novo. Muita gente não escutou e essa música é linda. Narradores, tá aí. Narradores da Maré presente. Ao vivo no próximo sábado. A gente pode fazer uma live acompanhando seu antes e sua mudança. Sua mudança não, sua reforma. Você mostrando as soluções que você tá fazendo aí na sua casa. Eu tô acompanhando pelos seus stories. Tô super curiosa. Solé. Tiago Castilho. Uhul. Isso aí já tá virando como é que é? Um CTG, né? É um CTG. O que é CTG? Centro de tradições gaúchas. Já tá virando um CTG isso aqui, hein? Termina na sexta, já tem ambiente pra live. Rafa! Mais 3 minutinhos a gente começa, tá? Pra dar mais, já tem... tranquilo. Tranquilo. Peraí que tem um gato que quer participar também. Ô, Giju. Ó, TT. Clareza, em concisão, pureza, defesa e melancolia. Laboratório Urbano. Ai, que saudade de vocês. Quem é que tá aí no laboratório, gente? Aí, Antônio, tô tomando um chimarrão aqui. Tá lá no frio do sul, né? Tiago adivinhou o... Vitor Ramil. Não, né? Conhece. Quem não conhece sou eu. Vitor Ramil. Casal mais lindo. Bora lá chamar. Hã? Bora chamar?
Bora chamar. Melancolia, minha alma me sorriu. Luiz, a gente vai te chamar agora. Igor! Aê! Fala, Paulo! Beleza? É o PR! É o PR! Gente, não faz isso todo em casa. Olha, é uma versão, eu tô levando os pulos porque o Paulo Ricardo. Como é que é? Eu prefiro o Ray Davis, Gil. Melhor. Ray Davis, The Kings. The Kings, pode crer. Vamos começar então. Primeira coisa, obrigado aí pelo aceite. Eu acho que esse projeto já em andamento tem muito a ver com as nossas conversas sobre as ruas, as cidades, que a gente já sempre teve já há 15 anos atrás, né? E tanta coisa já apareceu no meio disso, né? Dessas conversas. Encontro entre amigos, né? E encontro entre cidades, né? É verdade. Essas viagens que a gente também se proporciona. E agradecer a tua participação, né? O teu aceite aí a essa conversa. E mais uma vez, desculpa pelo cancelamento. Pelo adiamento anterior, né? Mas faz parte. Com certeza. E aí eu queria começar perguntando assim, porque você fez a sugestão, uma das músicas que você sugeriu, e a gente estava tocando agora, que é uma música se eu não me engano, é do Vitor Ramil, que são as 7 cidades, Milonga das 7 cidades. E aí eu queria perguntar para você, porque tem muita gente que não conhece a sonoridade do Sul, né? E a milonga é algo muito forte, que não explicitamente seja do sul do país, mas que também tem a fronteira entre Argentina, Uruguai. Não, eu tô trazendo, né? Tô trazendo a pergunta. Me fala para nós, o que é a milonga? Bom, valeu aí, eu que agradeço pelo convite, né, Gil e Camila. Como a gente conversou já antes, essa proposta de vocês é muito bacana, né? Esse clima de conversa de bar, né? A gente estava conversando antes, como é que a gente vai fazer? Eu disse, olha, não vou me preparar para a conversa, vou deixar rolar, vou deixar fluir e vou tentar imaginar que a gente está numa mesa de bar, num boteco, conversando, né? E tô tomando a cervejinha aqui também. Isso aí. Viva, um brinde. Um brinde. E, cara, acho que a milonga é isso que tu falou, assim, acho que o Vitor Ramil foi um compositor que trouxe, né, a milonga para uma linguagem da música popular, né, brasileira, gaúcha. Ele tem essa proposta aí de oferecer um outro centro, assim, né? Ele não está na periferia, ele está gravitando em outra órbita, né? E essa órbita seria essa mistura, né? De uma música popular brasileira que traz elementos aí do centro do país e do Nordeste, mas também com elementos da música argentina, da música uruguaia, da música gaúcha, né? Essa cultura gaúcha, esse lugar de mistura, né? Acho que é importante chamar atenção para isso, né? Que o Rio Grande do Sul é um espaço de grande mestiçagem, né? E por ser um lugar de fronteira, tem essas conexões mais próximas, né? Com culturas, enfim, da Argentina, do Uruguai, que são os países fronteiriços ali, mas sem nunca perder a sua brasilidade, né? Então, acho que o Rio Grande do Sul é um dos lugares mais brasileiros, assim. Eu sei que é difícil comparar, né? Mas eu gosto de chamar atenção para essa condição de brasilidade do Rio Grande do Sul também, né? E eu acho que o Vitor Ramil vai nesse caminho, assim, dentro da estética dele, enfim, ele está propondo isso, né?
Tem uma coisa que eu não conhecia milonga, né? Para mim é um tipo de música completamente diferente. E uma coisa que me chamou a atenção, tem um tom meio de lamento, ou a impressão minha, né? Tem essa coisa, parece uma saudade, parece alguma coisa que está ali. Não tem isso? É um pouco do blues, né? É o blues, exatamente, né? Exatamente. São músicas em tom menor, né? A própria harmonia, os próprios acordes são em tom menor, né? Os acordes menores que prevalecem. Então isso traz tanto na letra como na música essa sensação de melancolia, de saudade, né? De memória, né? De uma contemplação de um mundo que, enfim, que já não existe mais, né? Enfim, eu acho que tem essa interioridade aí expressa na milonga também, né? Mas eu acho legal, assim, falando do Vitor Ramil, que foi uma das músicas que eu sugeri, assim, eu acho legal que essa mistura de gêneros, né? Então a milonga é um dos gêneros, ele atravessa, né? Vai mesclando, misturando de uma maneira muito, enfim, muito talentosa, né? Eu acho que ele é um grande compositor. É lindo, né? É muito bonito. Super bonito. E, bem, eu falei só milonga para a gente já começar na apresentação. E geralmente a gente faz aqui a gente faz a pergunta para saber do convidado, né? Quem é esse convidado? Nosso amigo de mesa, né? Estamos nos apresentando numa mesa de bar. Fala um pouco da tua trajetória, Luiz. Tá. Eu estou lembrando aqui da primeira vez que a gente conversou até, né? Assim, demais. E foi num bar, acho que foi na... A gente quase voltou a pé, né, cara? A gente estava sem dinheiro para voltar para casa. Eu acho que essa foi a segunda vez. Acho que essa lembrança é boa, né? Mas eu não sei se foi antes ou se foi na mesma época, assim, mas foi a primeira vez que eu conversei contigo, assim. E o fato de tu ser do Rio de Janeiro, né? Era uma coisa que já aguçava a minha curiosidade, né? Então acho que a primeira pergunta que eu te fiz foi sobre o Rio, né? A tua relação com a cidade, né? Acho que o nosso diálogo começou com a cidade, né? Com a cidade. E depois a gente foi... O tijuquês, o gauchês, né? Esses territórios. E depois a gente foi falar de Beatles, né? De músicas, de interesses musicais comuns. Sim. Né? Mas começou com a cidade. Também que é a primeira vez que a gente conversa interestadual. É verdade, é. A primeira vez que a gente estava só conversando aqui com os ilhéus, né? Nós ilhéus aqui, né? Nós vizinhos, né? Sim. E agora a gente está isso, né? E aí falando agora com Florianópolis, né? O gaúcho em Florianópolis, né? E como é que é ser um gaúcho em Florianópolis, cara? Pois é, cara, eu acho que é uma relação que eu já estou acho que há quase 20 anos aqui, né? Então, já estou praticamente radicado em Florianópolis, né? Mas, assim, tu perguntou da trajetória, eu penso em falar da trajetória a partir da minha relação com a cidade, né? Então, da minha relação com o espaço urbano, com as ruas. E eu nasci em Porto Alegre, né? Em 1977, final dos anos 70, então a minha infância foi na Porto Alegre dos anos 80, assim, né? A minha abertura para o mundo e a cidade foi o mundo que se abriu para mim. E eu morava num bairro bem próximo do centro, né? Que tu conheceu ali, que é a Independência. E ao redor dos quais a vida fluía de forma muito intensa, né? Então, esses elementos da cidade, esses elementos urbanos, de diversidade, de vidas humanas circulando, né? Enfim, as contradições sociais, né? O elemento de decadência também,
tudo aquilo já estava presente na Porto Alegre da minha infância, assim. Então foi essa Porto Alegre que os anos 80, né? que me deu o olhar da realidade, assim, né? O mundo que se abriu para mim. E eu desde cedo eu caminhava bastante, né? Com meu pai, com meu irmão, com a minha mãe também. Então a gente meu pai nos levava para caminhar pelas ruas do centro, né, pelos parques e praças que existiam ali, que existem até hoje. Então era uma coisa muito forte, né? Eu lembro afetiva, né? Tem uma coisa muito afetiva, porque eu lembro há 5 anos atrás, né? Quando eu estive, né, em Porto Alegre pela primeira vez. Eu lembro eu acho que eu e teu irmão, acho que uns quase 20 quilômetros, cara, por Porto Alegre. Andando? Andando, a gente andou muito. Não sei se foi 20, eu estou exagerando. 10 quilômetros. Sim. Acho que foram, né? Sim. E assim, foi uma coisa muito interessante, muito bonita, né? Porque tem uma coisa, porque ele me apresentou a cidade, o lado afetivo, né? A cidade como uma extensão afetiva dele, né? É uma extensão dele mesmo, né? Porque cada esquina deve trazer memória, né? De situação, cheiro, né? Que a gente estava falando do cheiro ontem também, sobre da cidade, como que a cidade vai se construindo, né? Interessante. Assim, acho que eu passei por uma coisa assim, parecida aqui, né? Eu cresci no centro de Vitória. Então, a gente tem, e nessa época, né? Anos 80, tem esse discurso de que o centro está esvaziado, de tudo, né? Não sei se essa região que você falou é central também, porque eu não conheço Porto Alegre. Então, Independência é um bairro que fica, é o primeiro bairro ao lado do centro, assim. Né, tem vários bairros ao lado do centro, mas, né, para a direção geográfica ali, a Independência é o primeiro bairro, e ele fica, é um bairro, enfim, antigo, né, da cidade. E ele é um bairro pequeno também, então ele tem uma avenida principal, assim, e tem algumas transversais. E essas transversais dão para outros bairros, né? E dão para praças, para parques, mas além disso tem uma vida comercial, tinha, né? E tem ainda até hoje, embora já não mais da mesma forma, né? Mas, assim, espaços públicos, bancas de revista, locadoras de vídeo, papelarias, enfim, todo o comércio, né? E também espaços, eventualmente, culturais, centros culturais, né? Então, pequenas unidades que são universos em si mesmos, né? E que, ao mesmo tempo, estavam e ainda estão, mas de uma forma já decadente, né? Eu acho que as cidades hoje, os espaços públicos hoje, estão muito decadentes, mas isso ainda existe, né? Mas essa questão de tu experimentar um mundo dentro de um pequeno detalhe, né? Eu acho que essa é a riqueza, uma das riquezas que a cidade pode oferecer, né? Às vezes numa pequena ruela, num beco, num pátio dos fundos de uma casa, né? Que tem um quintal, que tem árvores, que tem pássaros, né? Isso aí já é um mundo que tu experimenta e que é peculiar, né? Teve uma época que você estava pensando na ideia dos vazios, né? Você lembra disso? Baldios. Os terrenos baldios. Fala um pouco disso, que é muito interessante. Então, é uma ideia que está no ar ainda até hoje. Assim, a gente até participei de uma exposição com o Antônio Augusto, né? Acho que foi em 2013 ou 2014, que foi o desenho da imagem no espelho da linguagem, né? Que teve trabalhos dele, assim, de desenhos que ele fez, e eu coloquei alguns textos, algumas frases, né? E um dos trabalhos era um desenho dele
e a frase terreno baldio, e a palavra terreno baldio, né? E uma frase falando do terreno baldio como esse espaço em que o sonho e a memória se confundem, né? Uhum. E como espaço de abertura, um hiato em que a estrutura urbana ainda não controlou, né? Não assumiu. E abre também um portal de possibilidades, né? Ele abre, ele permite qualquer tipo de ocupação. Assim, lembrei agora da nossa primeira conversa, que foi com a Adriana Solé, que o título era Uma Horta na Cidade. A horta, né? Como é que chama? A horta... Eu não lembro o nome da horta, tem um nome, né? Que eles ocuparam a cidade, eles ocuparam justamente um terreno vazio, que ficava no alto da cidade alta aqui do centro de Vitória. Legal. E que só retomando a nossa conversa daquele dia, né? Que descobrir essa horta reconfigurou toda, eles estão aqui vendo a gente, mas a descoberta dessa horta dentro desse terreno vazio reconfigurou toda uma visita com os estudantes do curso de Geografia, né? E Pedagogia. E Pedagogia da UFES aqui no centro de Vitória. Assim. Então, como que esses vazios também não são vazios, mas são ricos de possibilidades outras, né? São imaginação, né? Muito bom isso. É imaginação. Muito legal. E aí eu aproveito para fazer essa relação de uma das propostas, provocações que vocês fizeram nas chamadas, né? Do urbano e do rural, né? E aí eu acho que o terreno baldio, assim, expressa um pouco essa ruralidade dentro do urbano, pode expressar, né? Que são esses lugares onde o asfalto não chegou, né? Onde o loteamento, né, de forma mais agressiva talvez não tenha se estabelecido. E é o lugar onde a criança brinca, né? Onde as crianças brincam, podem vir a brincar. A gente tinha um terreno baldio nos fundos do nosso edifício, né? Que era um lugar de brincadeira dos amigos, né? Ali do grupo que a gente tinha. Tinha um abacateiro ali que o Antônio Augusto pulava o muro e pegava o abacate. Já tinha um abacateiro na história naquela época, né? E eu vejo assim que, para a minha relação com a cidade, esses lugares são fundamentais para se criar uma relação de liberdade, né? Porque o espaço urbano, quando ele controla tudo, ele fica um pouco opressivo, né? Fica bastante opressivo. Então, além de parques e praças, eu acho que os terrenos baldios e, enfim, lugares rurais dentro do urbano exercem esse papel. O Tiago Castilho, nosso amigo aqui, está falando assim: os terrenos baldios, as chácaras das pedras, subcapítulos da infância. Fala aí, Tiagão. Vamos te ouvir. O Tiagão falando. Aí, né, E aí eu estava lembrando do Benjamin também, assim, terrível ficar lembrando. Mas aí quando ele fala na construção, né, que as crianças conseguem fazer. E aí se o Igor estiver aqui, ele também pode comentar ainda, né, que é essa coisa de trabalhar com os detritos, a criação a criança cria, né, com qualquer coisa. E como que isso é importante da gente pensar que a gente carrega isso depois, né? A gente não deixa guardado na caixinha, né? Poxa, o Thiago, fala aí, o Igor tá aí, fala aí do tempo das crianças. Que a gente não guarda isso, a gente vai trazendo para a nossa vida depois, né? Sempre. A gente lembra do terreno baldio como uma possibilidade. O Thiago lembrou aqui, o Luiz também, né? Sim. Isso é muito bom. Legal. Mas eu tenho curiosidade de ouvir de vocês aí, de ti, Camila. Assim, a tua relação com Vitória também, com o centro. Então, conta aí para nós um pouquinho. Só vou responder, porque aí, enquanto eu estou lendo, eu estou pensando, né? Claro. O Igor escreveu que a criança constrói seu próprio mundo de coisas a partir dos restos do mundo adulto. Porque essa coisa
em Vitória, ao rural e o mar, barquinho de peças ao lado do navio. É isso, assim. Então, vou emendar criança com Vitória. Eu cresci no centro de Vitória. Não morava aqui na infância, mas minha avó sempre morou aqui, então eu vinha, minha escola era aqui, todas as minhas brincadeiras de infância que eu lembro são aqui. E é justamente nessa década de 80, 90, né? Eu sou de 83. Então, e é um momento que o centro de Vitória passa por um processo de esvaziamento do interesse comercial, do interesse imobiliário. E a decadência. E aí, então, você fica, eu pensei para não falar decadência, né? Mas mas é uma decadência. Que os investimentos vão indo para outras áreas da cidade, para áreas de crescimento, e o centro vai perdendo um pouco esse investimento financeiro mesmo, né? Dinheiro. E aí não são construídos mais tantos prédios e tal. Então, assim, é mais ou menos nesse momento. Mas aí, eu andava muito na rua, assim, ainda criança, com a minha avó. Ela me buscava na escola, eu ia no parque, você falou de parque mais cedo, né? Eu ia no Parque Moscoso, que é um parque que tem aqui perto, e o parque é diferente de como é hoje, ele tinha vários relevos. Então eu lembro de correr em cima dos relevos, assim, de esconder, dos cheiros também, do cheiro de um cara que fazia... Minha irmã tá aí, Patrícia, não sei se ela lembra disso. Tinha um cara... papai tá aí também. Tinha um cara que fazia misto quente, gente. Eu lembro de misto quente, eu lembro do Parque Moscoso. É uma coisa de louco, assim. E aí eu fui crescendo nesse centro de Vitória, né? Morei fora depois de um tempo, mas o centro sempre para mim tem essa lembrança afetiva, afetuosa, e tem essa vontade de ir pra rua, de bater perna. A gente bate perna quando a gente vai pro centro, a gente não... É impossível, assim, claro que é possível, mas a própria falta de vaga de estacionamento força a gente a fazer as coisas a pé, e que é maravilhoso, porque você vai descobrindo, você descobre caminhos diferentes, você descobre vistas diferentes, você descobre várias pessoas diferentes, né? Cheiros diferentes, são coisas assim, né, que a gente vai descobrindo. E aí, agora, assim, e uma das minhas paixões ficou a Rua 7. A Rua 7 é uma... que agora moro nela, tem 1 ano que eu moro nela, e agora mais no inicinho. E aí pesquisei ela no doutorado. Como que a Rua 7 ela é uma rua que tem muita história e tem muita vida durante especialmente durante todo esse período que é o período que dizem que é a decadência do centro e tal. É uma rua cheia de vida, sempre foi. Com altos e baixos, com mais frequência, menos frequências e tal, mas ela nunca deixou de ter os botecos, as pessoas andando na rua, esses comércios locais, que é uma rua de pedestres aqui, né? Sim. E tudo isso. É o calçadão, né? A Rua 7 é um calçadão. É o calçadão. E aí Gil estava falando da Rua 7 de Porto Alegre. Avenida 7, Avenida 7. Acho que é avenida, né? Não é avenida? Em Porto Alegre? Você morou. Na Avenida Independência, né? Mas a Avenida Independência é uma avenida que tem esse papel, assim, de ser um lugar de centralidade, né? Mas, na realidade, ela desemboca na Rua da Praia, que é efetivamente a Rua 7 de Porto Alegre, que é um calçadão que corta o centro, né? A Rua 7 de Porto Alegre também é um calçadão? Não, entendi errado. É outro calçadão. O papel, né? O papel semelhante, assim, da Rua 7 é a Rua da Praia. Mas eu acho, assim, que tem, às vezes, uma cidade pode ter mais de uma rua, né? 7. Claro. E tem muitas Ruas 7, né? Eu acho que é o desejo de muita gente que tem muitas Ruas 7 na cidade, né? Pela circularidade, acho que a diversidade também, né? Eu vejo uma diversidade... O centro, eu acho que ele é mais diverso do que outras regiões. Por exemplo, uma região que é mais tida como que é, né? De classe média alta, que é a Praia do Canto. Eu não vejo tanta diversidade na Praia do Canto, diversidade humana.
humana do que no centro. Né? E isso eu acho que enriquece. Enriquece. Com certeza, né? No olhar, enriquece na palavra, na conversa, no jeito de ser, no jeito de estar e de ocupar a cidade, né? De estar na cidade. Tanto é que você entra bem, eu não vejo bem mal comparando, mas aproximando. A Praia do Canto seria Juvevê, né? Juvevê Internacional e Jurerê Internacional, Jurerê Internacional em... Eu não conheço, mas... Não, é que Juvevê tem Juvevê em Curitiba. Bairro Juvevê, né? Eu morei nesses lugares, né? Isso aí. Vai montando aqui outras coisas. Então, Jurerê Internacional, em que aquela coisa é o laboratório, né? É a ideia mas é uma comparação indireta. Cheia de preconceitos, mas acaba lugares sendo... com pouca diversidade humana, né? Sim. E aí eu acho que... Muito bom aqui. Ó, a Luana está falando aqui um negócio legal. O centro é o coração da cidade, é onde pulsa a essência da história. Então, se um dia for conhecer uma nova cidade, o centro é o ponto essencial. A gente, as coisas, e tem muito a ver com isso que você acabou de falar, as coisas se sobrepõem, né? A gente tem uma diversidade de ocupação, uma diversidade de faixa etária, né? Muito grande, um tipo de comércio diferente, todas essas coisas vão se sobrepondo, né? Se acumulando, e enriquece essa área da cidade mais que talvez outras áreas, né? E outra coisa, assim, que o Luiz, eu acho que uma das primeiras pessoas a me chamar a atenção sobre isso. O Luiz gosta de frequentar uns botecos que ninguém sabe que existe, né? Tem umas pastelarias. Ele levou uma pastelaria no centro de Floripa, que eu nunca tinha ouvido falar, e ele leva, todos os amigos levam. Existe ainda essa pastelaria, né? Existe. Aí fala, aí tem um jeito. E aí você tem também isso, né, Gil? Tu também tem isso, eu acho. Não, explorar... mas assim, chamou atenção, tenho por tua causa. Eu acho que chamou atenção. E aí eu queria chamar a atenção dos personagens, né? Dos personagens e das personagens urbanos que existem, né? E que compõem. Lembro também de você falar do chapeiro, né? Sim, com certeza. O chapeiro, o guardador de carro. O afiador de facas, né? Hã? O afiador de facas, né? O afiador de facas, aquele cara, o sujeito que está ali também consertando a panela, né? Sim. Então, essas figuras que são meio que invisibilizadas pela rotina, né? Pela mecânica mesmo do dia a dia, né? Mas que são essenciais, né? Que são essenciais, é isso que eu estou falando, né? Sim. E aí, são figuras desculpa, toca aí. Não, é isso, me chama a atenção, e aí, bem, já elencando, não ia trazer agora não, mas já fazer esse filme que foi produzido e dirigido pelo Tiago, meu primo, Impressões Urbanas, surgiu dessas conversas. Tanto é que o argumento desse filme aqui, praticamente o projeto, fui eu e você que escrevemos de uma certa forma. E que fala um pouco captura um pouco esses elementos que são invisibilizados o chaveiro, né? O cara que faz a chave ali, né? Que abre todas as portas. Que abre todas as portas, né? Sim. Afiador de alicate. O afiador de alicates. Vendedor de espanador, gente. Vendedor de espanador. Olha só que loucura, né? A gente pode atualizar também para vendedor de máscara, né? É verdade. Aqui na Rua 7 tem os vendedores de máscara. É verdade. Eu acho que é esse espaço da diversidade que a cidade propõe, né? Que a ideia de cidade, né? É uma ideia de mistura, de diversidade, de uma vida coletiva não segregada, né? Então, pelo menos essa cidade ainda que proposta pela
por um mundo moderno, né, que a gente, dentro do qual a gente nasceu e se criou, e que está cada vez mais ameaçada, né? Esse elemento acho que é importante reforçar, né? Então, a gente, né, gosta de caminhar, eu gosto de caminhar, gosto de andar de ônibus, né? E de ter uma relação de exploração, né, com a cidade, assim, de flanar mesmo e de descobrir esses lugares como forma de estar de uma curiosidade para a vida, né? A cidade oferecendo essas sensações de vida, né? Que se você ficar tendo uma relação privatizada com a cidade, segregada com a cidade, né? Então você só vai em lugares que são frequentados por uma determinada classe social, né? Isso é muito empobrecedor, né? Não só no sentido de uma relação eventualmente política com o mundo, mas no sentido de existência, de vida mesmo, né? Se você se relaciona com um grupo reduzido de pessoas, que vida você tem, né? Que vida é essa que você tem? E se a cidade está ali oferecendo, né, uma gama enorme de possibilidades, por que não se relacionar com essas possibilidades? Por que não interagir? Eu acho que esse é um projeto de cidade que está em crise, né? Que realmente hoje, no mundo segregado e polarizado que a gente vive, essas propostas elas são, inclusive, podem ser perigosas, né? Podem ser ingênuas se não forem vivenciadas e colocadas de uma maneira adequada, né? Então, eu acho que tem essa parte aí enfim, que a gente está vivendo hoje, no mundo de hoje, né? Desde os anos 90 para cá, isso está ficando cada vez mais aguçado, né? Esse projeto neoliberal de economia e de sociedade tem na cidade o seu laboratório, né, de segregação e de privatização evidente. E até que ponto a gente consegue... a Andréia lembrou aqui de viver na bolha. A Clara tinha lembrado antes do... Como é que chama? Quebra-queixo, que é sensacional. Né? Que dá um som também, né? Quebra-queixo, né? Não sei se você sabe o que é o quebra-queixo, né? Você sabe o que é o quebra-queixo? Fala aí, Gil. Não tem quebra-queixo? Não tem, porque é uma coisa que vem, muito da cultura do Rio de Janeiro, que aí se espalha pelo Sudeste. Não, na Bahia também tem quebra-queixo. Não, tem, mas bem, tá na literatura, tá lá mas, pô, sim, também na Bahia, em Salvador, mas é o sujeito que está vendendo quebra-queixo, pé de moleque, o que seja, né? E aí tem um barulho. É tipo um chocalho de madeira. É uma artesania, né? É um aro de metal com um pauzinho que faz quase um triângulo. Não, tem também. Meu Deus. Tem também. Não, no Rio tem o cara que pega é uma madeira, um pedaço de madeira com um arco, uma coisa parecida, de metal, que faz um barulho muito forte para chamar atenção, né? E aí tem essas figuras, né? Que aí o cara que os sons da cidade, né? Alguém colocou aqui. Alguém colocou o som, acho que foi a Andréia que colocou o som da cidade. Né? O som da cidade. O som da cidade, faz parte. É um triângulo. A gente tem vários tipos de quebra-queixo. Não imagino. Para mim, tem vários. Não tem essa coisa. Imaginava redondo. O barulho é tipo uma matraca. Tinha, muito doido. O cara faz o ritmo ali do tec-tec, né? Muito doido, né? Poxé também. Uma poxé no quebra-queixo. É de metal, Gil. Então, eu acho que tem vários tipos. Não, mas tem vários tipos, Solé. No Rio eu lembro dos caras batendo ali nesse negócio. A polêmica aqui do quebra-queixo. A polêmica do quebra-queixo, mas tá valendo. Tá ótimo. Aí, vendedor de casquinha. É verdade. Tava tentando me lembrar, o Thiago lembrou aí. Casquinha é o quê? Tipo, sorvete de casquinha? É uma casquinha, assim, tipo uma casquinha de sorvete.
Ah, tá. que se vende, assim, se vendia em Porto Alegre bastante, né? Nossa. E aí o vendedor ele ficava com essa batendo assim. Sorvete. Que ficava. E é um som, é um sonho assim, que eu não escuto mais. E é uma coisa que é de infância, como o Thiago falou, outras pessoas falaram aí, que é uma coisa que remete a uma infância que já, obviamente, não existe mais. Isso. Também em Salvador tem taboca. O que é taboca? É um doce que vem enrolado, assim, né, Igor? Eu tô confundindo com outra coisa. É uma coisa comprida, assim, enrolada, gostosa, que vem num pacote e faz esse barulho também. Que sensacional. Ó, Abel, cavaco chinês, onde que é o que ótimo, né? A gente pode fazer uma live só desses sons e comidas de rua. Então eu tô confundindo o quebra-queixo com o vendedor de taboca de Salvador. Viu? Mas olha só, o quebra-queixo ainda tem em Vitória, porque aqui não passa, lá na casa de mamãe passa. Passa ali embaixo na Gama Rosa ali, na Coronel Monjardim. Ó, o quebra-queixo, aí ele faz o barulhinho. Tipo afoxé mesmo. É tipo... Ai, fugiu o nome, gente. Aquele coisinha de metal, assim, sabe? Com dois... vou lembrar, a gente vai postar na página. As histórias sobre... O pessoal daqui tá lembrando, vendedor de picolé, com certeza. Tem tem as figuras, né? É muito bom. No Rio também, biju. Biju. Saudade. Vendedor de taboca, bate pauzinho no metal, é uma casquinha tipo sorvete, é isso. Tá, com canela. Lembrei, Igor. Lembrei. Então não é... Tá, lembrei. Aí a gente estava falando assim de triângulo, aqui é um triângulo. Cada lugar tem um som, né? Sim. Mas é uma coisa que marca. Sim. E esse ritmo de percussão. É a percussão, né? Percussão na rua, e é o som, como o André falou, é o som urbano, né? É o som da cidade, né? Que vai. E não é só a buzina do cara enchendo o saco, né? É o cara que está sobrevivendo. E tem outros sons também, né? Pensando em furar a bolha, a gente tem tililing, do Luiz Gonzaga, fala, meu, tililing, tililing. Tem uma coisa de furar a bolha, que tem a ver com o Luiz Gonzaga, numa roupagem mais moderna. Aqui na Rua 7, por incrível que pareça, abriu uma loja de equipamento celular, né? E essa loja também vende aquelas caixas de som. Sabe aquelas caixas de som que o pessoal leva pra praia? Aí eu tô aqui em casa, feliz, contente. Eu comprei uma, cara. Eu comprei uma. Aquelas de Bluetooth? De repente me aparece o método tocar Simone e Simara, gente, aqui, nessa roupagem do forró do Tim de Lindo. Simone e Simara. É quase né? São os novos sons da cidade, sons eletrônicos, sons de outra coisa. Era a mudança, né? E que furam a nossa bolha, o som da loja nova está furando a minha bolha dentro de casa, nessa quarentena, no silêncio, né? Numa coisa que a gente estava começando a acostumar, porque a Rua 7 aqui é super movimentada, né? E aí, durante a quarentena ficou bem vazio, ficou um silêncio bem forte, né? Até o cara que ficava pregando na Costa Pereira não estava vindo mais, né? Não estava dando para ouvir. E agora esse som está furando o silêncio, tá estourando mesmo essa bolha de silêncio do dia, porque a loja abriu, né? Foi inaugurada tem uma semana, eu acho, pouca coisa, e tá aí, todo dia, mesmo tava. E antes disso, era uma menina, era um casal, né? O primeiro foi com um menino, e outro foi com uma menina que tocava violino todos os dias na feira. Olha só. Então, assim, que legal, é bonito, é legal, todo carinho, né? Porque eu acho que as pessoas precisam, estão inventando formas de se sobreviver, mas eu me sentia como uma passageira do Titanic, sabe? Com a banda tocando para acabar. E ela tocava, inclusive, a música do Titanic. Ela tocava a música do Titanic nessa pandemia, né? Nessa situação, nesse louco, momento, né? Era terrível. É muito louco isso. Mas, enfim... Os efeitos da pandemia, né? Acho que isso ainda vai virar muito trabalho. O novo normal, né? O pessoal tá falando agora. Né? Não, esse negócio de novo normal, gente, não dá certo, não. Vamos mudar de palavra. Pesado, né? Luiz, mudando de assunto aí, fala um pouco, porque a gente fala um pouco
do projeto, a gente ainda vai entrar na questão, quando a gente conversar com o teu irmão, o Antônio Augusto, que está nos ouvindo aí, está nos vendo, sobre o Jabutipê, mas não é falar sobre o Jabutipê, mas fala sobre o projeto de Lambe, que vocês fizeram por um tempo, né? Não sei se continua ainda, mas que eu sei que fizeram um tempo. Fala um pouco disso, dessas ocupações aí. Então, são propostas ali que algumas delas surgiram de frases, ou de trechos de textos do blog Mangibre, né? Que eu tinha com o Antônio Augusto, né? O Mangibre Cotidiano Urbano Reencantado, né? Então, essa relação de reencantamento com a cidade, né? De contemplação, e de essa possibilidade da gente se maravilhar com a cidade, mesmo com todas as suas contradições, né? Sociais, enfim. E aí a gente afixou alguns lambes, né? Pelas ruas do centro e da Cidade Baixa, com uma forma de estar propondo essa comunicação com as pessoas, né? Com os populares, né? Sim. Eu estou com um ruído de fundo. Porque tem uma obra aqui, embaixo. Entendi. Ah, que bom. Não é da conexão. Não é uma obra aqui embaixo. Mas pode falar. Então, essa ideia de que a cidade comunica, né? Os sinais da cidade, né? Você, a cada lugar, a cada perspectiva, a cada contemplação e atenção do olhar, a cidade pode te dizer algo, né? Sim. E tu pode estar se comunicando com pessoas que tu não se comunicaria normalmente, né? Ou que tu não tem essa possibilidade de se comunicar no encontro presencial, mas essas pessoas passam por ali e leem, e isso significa algo para a vida delas, né? Então a ideia era estar justamente enriquecendo, né? Trazendo essa proposta de diálogo aleatório, anônimo, né? Que é um pouco, a cidade é um pouco isso, né? É marcada pelos signos da aleatoriedade, né? Do anonimato, e a gente dialoga com isso também, né? Tá aberto para isso, né? Sim, sim. Então é muito legal, e a gente fez mais de uma vez, o Antônio Augusto também continua com os projetos dele, com outros artistas também, usando esse instrumento, né? essa prática, e eu acho muito rico, né? Eu acho que é trazer a comunicação para a cidade, a comunicação para o mundo, né? E não ficar restrito numa galeria, num centro cultural, né? Numa página de internet. Numa página de internet. Sabe? É abrir. E foi muito legal. Assim. E aí permite também outro olhar, né? Porque quando a pessoa registra, ela às vezes faz algum registro de uma coisa que vocês não esperavam, né? Que acontecesse também, que estivesse ali, ou faz um outro diálogo, linka com outra coisa. São os diálogos urbanos. Não sei se a Milene está aí. A Milene trabalhou sobre isso também. Milene Miguel. Essa ideia de intervir, né? Intervir na cidade, usar a cidade como um grande palco, né? De lugares possíveis de encontro. E ao mesmo tempo, contribuir para uma nova forma de olhar a cidade, né? Porque esses dias mesmo eu estava na sacada do meu apartamento olhando as pessoas caminharem pela rua onde eu moro, que eu moro numa rua que fica ao lado de um terminal urbano de ônibus. E é uma rua de paralelepípedo, então é um caminho das pessoas, né? Para
entrarem e saírem, enfim. Não tem E menor. eu fico impressionado com a aceleração do passo das pessoas, sabe? E a impressão que dá é que agora até o terminal tá fechado, né, por conta da pandemia, mas as pessoas continuam circulando e esse andar continua acelerado, né? E é raro se ver uma pessoa que ande, né, não Com outro ritmo, né? com outro ritmo, não necessariamente de maneira vagarosa ou apenas contemplativa, né? De uma forma apenas contemplativa, mas que tenha uma relação de inteligência, né? Com o que está ao redor, ou seja, de ler o que está ao redor. Perceber, né? De perceber, exatamente. É o professor, é o professor. E aí isso faz falta, né? Faz. É que tem uma brincadeira, eu brinco com ele nessa coisa do professor. Ele é meu professor. E você falando isso do plato, do caminhar, tem um vídeo muito curtinho. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, é Caminhando com Tintim? Já viu? Não conheço. É uma criança que deve ter 1 ano e meio, 2 anos. E é um menino que vai visitar a avó. Aí a mãe vai caminhando com ele, filma ele pequenininho, ele passa, cumprimenta o cara que faz, sei lá, a chave, cumprimenta o senhor da banca de jornal, ele pula. É um vídeo muito bonito, vale a pena também vocês olharem. É bonito, já viu? Caminhando com Tintim. Que legal, quero ver. Porto Alegre. É muito bonito, ó, a Jéssica lembrou, assim, é lindo, é um filme lindo. Ó, teu irmão tá lembrando aqui a frase de um desses lambes, que inclusive a gente publicou ali na página. Dobro a esquina, que é uma frase ótima. Dobro a esquina e já sou outro que caminha, né? O que é isso, Luiz? Como é que é ser outro que caminha? É um trecho de uma frase, de um textinho um pouquinho maior, que foi publicado no Mangibre. E aí, quando a gente estava com essa proposta de fazer os lambes, enfim, os cartazes, né? Veio a ideia de destacar a frase, eu acho, porque ela tem essa sonoridade, né? E convida para uma abertura e para uma transformação que está sempre em aberto, uma transformação existencial, né? De vida, né? Que às vezes uma volta ao redor da quadra, né? Ou uma caminhada pode oferecer essa possibilidade de uma sacada, né? De cair uma ficha, de um insight. Qualquer coisa diferente, né? Pela qual você é afetado, né? Esse afeto de perceber esse outro que está ali, que a gente não conhece, ou olhar de outro jeito, alguma coisa que a gente vê todos os dias, de repente você olha e fala, nossa, eu nunca vi isso, né? Como assim que eu nunca percebi desse jeito? Tem muito isso, assim. Sim. E aí você precisa estar disponível para você poder fazer essa caminhada, não com o objetivo final de chegar até o terminal de ônibus, mas com um objetivo um pouco diferente, né? De você perceber por esse caminho. É o caminho que te faz, né? Não é o lugar final. Né? É uma relação menos obcecada pela instrumentalidade, né, da vida, né? Então, sem desprezar o objetivo... pode falar. Não, por favor. Estou falando demais aqui. É a mesma coisa, assim, de você ir para a padaria só para comprar o pão. Né? Você não vai só para comprar o pão. Você observa as pessoas que estão ali. Você observa... Às vezes você vai só para comprar o pão. Não, né? Vai também, mas tem uma coisa da minúcia, né? É o detalhe. Eu estou usando a padaria como um exemplo, mas tem um detalhe, né? Tem o cheiro, tem o som. São os detalhes, são os detalhes. E é o que faz toda a diferença, né? É o que faz toda a diferença. Se tem uma relação instrumental com o mundo, daqui a pouco você se transforma num robô, né? Numa pessoa maquinal, fria, indiferente, incapaz de ser afetada pela vida, né? Então, eu acho que a cidade te traz isso, essa proposta, né? De um encantamento sem o qual a vida não tem graça. Né? Sim. É o que faz parte.
E pode ser no mundo rural também, né? Que também tem os encantamentos. Aqui, né? Tá trazendo aí a ideia do flanar, né? É o flanar, é Sim. você andar E aí a gente tá caminhando. sendo contaminado no bom sentido, né? Das coisas que estão te cercando, O né? Chico vai flanando na padaria, vai flanando na padaria todo dia. Cara, eu vou, cara. 6 horas da manhã eu tô lá na padaria, observa, mesmo com essa pandemia, eu tô eu tô ali. E antes E aí, dela. caminhando pro final. Já estamos caminhando pro final. Tipo, pra gente Já? não. Já, Passou voando, gente. É uma hora que esse negócio aqui ele termina e sem a nossa vontade, né? A gente ainda nem começou, achei que a gente ainda nem tinha começado. A gente pode fazer o 2, né? Depois, acho que eu vou fazer uma live e convidar vocês, tá? No Instagram. Vou fazer isso aí. A Suelen tá lembrando aqui que o pai dela tinha uma rotina de todo sábado ir para Vila Rubim, sempre traz peixes, mas come o pastel com caldo de cana dele. Tipo, ele vai para Vila Rubim para comprar peixe, mas ele come o caldo de cana, é isso? Vai fazer uma coisa e faz outras. Outra, né? E faz outras, né? Você cria uma ambiência, uma sociabilidade outra. Eu ia aproveitar esse momento da fala. Não, parei, tá. Fazer a nossa pergunta tradicional, Luiz. O que... Parece aquela coisa do Abu Janra, né? Marina Gabriela. Para você. O que é a rua? O que a rua representa para ti? Eu acho que a rua representa o mundo, né? O público, o que sai da bolha, o que sai do privado, o convite para encontros inesperados, para interações, né? Para experimentar a vida, né? A rua é o convite para experimentar a vida. Maravilha. Ótima frase. Maravilha. É isso. E é isso, uma das coisas que a gente está com mais saudade, né? Talvez. Muita. Uma das... Faz a tua apresentação. Então, aí, só porque a gente encerrar aqui, tem um livro que você vai indicar esse? Sim, já. Não, tem um livro que a gente já indicou no nosso perfil, que é A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio. Eu confesso que eu peguei para ler agora, assim, já ouvi muito falar, eu já tinha lido, já conhecia há muito tempo, eu não. E aí eu peguei, de repente, para ler, tinha até separado um texto, um pedaço, não sei se vai dar tempo, mas é sobre, é um artigo dele, um texto que foi apresentado em 1905, que chama A Rua, né? Opa. Começa assim: eu amo a rua, esse sentimento de natureza toda íntima, não nos seria revelado por mim se não julgasse as razões. Não é isso não, nessa parte não. Tudo se transforma, tudo varia, o amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é o mais amargo riso, mais doloroso a ironia, os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis aos sentimentos notáveis. Ele ama a rua. O que é a rua, né? E aí ele começa a falar sobre isso. E aí... peguei esse texto, coloquei uma foto do meu tio Natalinho na rua essa semana no nosso perfil. Colocou o texto. E aí eu lembrei desse outro livro, que é do Elogio aos Errantes, da Paola Bernstein, que é um livro lindo, assim, vale a pena, tá? Ela faz Paola foi quase minha co-orientadora no doutorado lá em Salvador. E aí ela faz ela estuda, né, sobre as flanâncias, as deambulações e as derivas. E aí, o que aconteceu? Hoje, um pouquinho antes da gente começar, eu abri exatamente na página. Impressionante. Que aí, cara, é muito louco. Ela abriu. Olha a sacanagem. Tem uma razão para isso, tem uma razão. Hoje eu abri e vai acabar em 28 segundos, depois a gente volta. 28 segundos, qualquer coisa, vai acabar em 28 segundos e a gente volta, tá? A gente faz aquele mesmo esquema. Tu me convida de novo e a gente fecha isso? Vai acabar em 20 segundos. Vai acabar. Será que eu falo? Depois. Eu vou falar depois. A gente encerra.
porque é muito a gente legal. encerra e começa daqui a pouco. Tá, beleza. Falou.